Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Feliz de estar com vocês aqui de novo, né? Que gostoso essa mudança de layout aqui, né? É sempre bom mudar, né? E agora, com essa mudança aqui na posição das cadeiras, vocês estão mais juntos. Olha que legal, né? Melhor junto do que dividido, né? Fazendo alusão à forma que a igreja tem que caminhar. É melhor estarmos juntos do que separados, né? Ô, pastor Antônio, eu quero te agradecer aí pelos elogios, né? Quem dera eu ser um grande exegeta, né? É a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? E a sua misericórdia. E os dons que Ele nos concede, também pela sua graça, que nos permite falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu queria muito ser um grande exegeta, né? Um grande estudioso da palavra, mas me falta várias coisas ainda para chegar nesse nível. A começar pelo tempo, né? Ser pastor em tempo parcial não é fácil. Então a gente não tem muito tempo para se aprofundar, mas nem para ir em congressos como este, né? Que o pastor mencionou aí. Então a gente às vezes fica um pouco carente também de atualização, de ser ministrado. Mas a graça de Deus é sobre nós, né? E o Senhor nos sustenta todos os dias, assim como tenho certeza que sustenta cada um de nós, né? Feliz de estar aqui com os irmãos de novo, é muito bom vir aqui e encontrá-los, entre vocês alguns rostinhos novos, né? E outros também que eu não vi há algum tempo. Muito feliz, estou feliz de ver a Claudinha aqui com os irmãos também, né? Sei que ela tem vindo aqui. E quando precisar de uma pregadora também, viu, irmãs? Pastor também, até para o culto de domingo, ela faz jus de ser minha xará, né? A Claudinha, né? As pessoas fora da igreja que não me conhecem como pastor me chamam de Claudinho também, né? Principalmente no trabalho. Então a gente é xará, Claudinha. Graças a Deus por isso, né? Queridos, hoje eu tenho um grande desafio aqui nesta noite. Para mim é um grande desafio, né? E eu, para tentar cumprir esse grande desafio, eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 17 ao 19. E à medida que vocês abrem aí, eu vou falar qual é o desafio. Primeira, livro de Jeremias, né? O profeta Jeremias, capítulo 1, verso 17 até o 19. Essa aqui é minha aguinha, pastor? Obrigado, viu? Vocês percebem que eu tomei fanho, né? Não tem problema não, acho que não vai cair não. Minha voz está um pouquinho fraca. Chega o final de semana, a pegada é pesada, viu, Nivaldo? Estava comentando com o Sérgio, é muito puxado, né? E vai chegando no final do domingo, a voz vai indo embora, né? O meu grande desafio aqui nesta noite, irmãos, é ministrar aos irmãos de forma sucinta, porque eu geralmente não sou sucinto, mas eu vou correr daqui para cumprir esse desafio, porque nós temos um outro compromisso, como já foi dito, após o culto, né? E não queremos aí estender para não atrapalhar também aí os irmãos que vão acordar cedo amanhã para trabalhar, né? E etc. Acharam o texto? Jeremias capítulo 1, 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor nesse trecho aqui que fala sobre o chamado de Jeremias, o famoso profeta chorão. Depois eu digo para você porque ele é chorão. 17 diz assim: e você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante dele. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá e seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Essas palavras do Senhor Deus a Jeremias
Tome posse delas na sua vida também. O texto por si só, lido, a gente já pode aplicá-lo na nossa vida e ver aqui que quando o Senhor nos chama, Ele vai dar todos os meios para que nós passemos pelas lutas, pelas dificuldades vitoriosos. Amém? Assim como Ele fez com Jeremias. Vamos orar mais uma vez, queridos, rapidamente? Pai amado, Deus querido, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, pelo carinho dos irmãos, pela hospitalidade, estar aqui em meio aos meus amados, ó Deus, também aqui com o propósito de te servir, ó Deus, de abençoar os irmãos aqui, para que esta igreja também possa avançar, ó Deus, e para que os sonhos do Senhor também sejam realizados aqui, ó Deus. Os sonhos que o Senhor tem colocado também no coração dos teus filhos, que é crescer, que é ter em breve aqui um novo ministro da palavra, que é comprar uma propriedade, ó Deus, e também, ó Deus, no tempo oportuno, se tornar uma igreja autônoma. Ó Deus, nós estamos aqui também com esse mesmo sentimento de abençoar esse ministério, para que ele avance e para que esses sonhos sejam realizados. Portanto, ó Deus, fortaleça teus filhos aqui, que eles não possam esmorecer, que eles não possam desistir, se desestimular, ficar abatido. Às vezes a gente fica, ó Deus, mas que o Senhor possa levantar-nos novamente, para que possamos, ó Deus, conquistar aquilo que o Senhor tem prometido a nós. Em nome de Jesus, abençoa este rebanho, ó Deus, e a liderança desse trabalho. Assim oramos, pedindo também que o Senhor fale conosco neste sentido, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? O meu desafio então é ser sucinto hoje à noite, mas por falar em desafios, eu quero falar com os irmãos hoje nesse tema: preparados para superar desafios. Amém? Vamos falar juntos? Preparados para superar desafios. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jeremias, ele recebe seu chamado da parte de Deus, né? Se você ler do 1, o capítulo 1 todo, você vai perceber isso, que Deus está chamando. E na verdade aqui há vários empecilhos para que, do ponto de vista humano, para que Jeremias cumpra esse chamado. Nós temos, o texto dá a entender que Jeremias é ainda bem jovem quando Deus o chama, né? Dá a entender também que Jeremias não é, aparentemente, também do ponto de vista humano, não é uma pessoa que está preparada. Talvez ele não era um bom interlocutor, talvez ele não tinha muita eloquência para falar, dado as desculpas que ele apresenta aqui a Deus, né, para não atender o chamado, né, mas o Senhor o convence, porque quando ele chama, ele também capacita, ele também dá os meios, né, ele também provê tudo o que precisamos para cumprir o chamado que ele tem para nós. E o chamado de Jeremias não era nada fácil. Era um chamado para uma tarefa muitíssimo difícil. Só para contextualizar os irmãos, né? E aqui também explicar porque Jeremias tem o apelido de Chorão, né? Apelido que nós carinhosamente demos a ele, né? Os evangélicos desta época, né? Quem aqui é Chorão? Esse é Chorão? Tem alguns chorões aí, né? Eu falo que eu não sou, rapaz, mas de vez em quando, né? Eu desabo, né? Até mesmo assim, de púlpito às vezes, né? Principalmente quando a gente começa a lembrar aquilo que Deus fez pelas nossas vidas, né? Eu lembro que quando eu tomei posse, a Claudinha estava lá, alguns irmãos aqui estavam também, né? Na Igreja Batista Unida, vocês lembram lá, né? Chorãozinho aqui, né? Falou nada, só chorou. Outra ocasião que eu chorei muito foi nos 10 anos também, os irmãos estavam, foi esse ano lá também, né? O pastor não conseguiu falar nada ali, né? Só chorou. Então, às vezes também eu quero dar uma de machão, mas sou um mole velho, né? É bom essa sensibilidade, né, irmãos? Muito bom. E Jeremias chorou porque a tarefa dele não era fácil, não era fácil. E talvez os irmãos olhem para os desafios que vocês têm aqui no ministério dessa congregação e também olhem assim e pensem,
Nossa, não é fácil o que está pela frente aí, né? Logo, logo o pastor Antônio segue a sua jornada, né? O seu chamado em outro lugar. O tempo está passando, a gente ainda está nessa de outro obreiro, não conseguimos avançar muito ainda, né? E a preocupação começa a bater. Fora esse cuidado que deve ter, né, do pastor para com a igreja, fora os outros desafios, né? Manter a igreja unida, os projetos, enfim. Então a gente começa a olhar e às vezes bate um desespero, né? Na nossa igreja mãe também não é diferente, tá? Muitas coisas aconteceram e vem acontecendo, e a gente também, como eu disse, às vezes se abala, né? Fica até aterrorizado. Senhor, né? E agora? E agora? O que será de nós, né? Mas, irmãos, o Senhor, Ele nos fortalece e nos prepara para trilhar e avançar. Jeremias tinha que pregar para o povo de Israel assim que ele tinha que pregar. Se vocês temem a Deus, se vocês amam a Deus, se vocês são de Deus, façam o seguinte: quando os caldeus chegarem à terra de vocês, os babilônios, né? Quando eles chegarem na terra de vocês, para guerrear contra vocês e para dominá-los, vocês vão fazer o seguinte: se entreguem. Se entreguem. Então era mais ou menos assim, né? A Venezuela vai invadir o Brasil, se entreguem. Como é que é o nome do presidente da Venezuela? É o Maduro, né? Nicolás Maduro. Se entreguem ao regime de Nicolás Maduro. Só para a gente aqui ter uma dimensão do que estava acontecendo, né? A minha ordem para vocês, povo de Israel, povo de Deus, povo escolhido, né? Através de vocês serão benditas as famílias na terra, todas as nações conhecerão que eu sou Deus. Mas nesse episódio agora, eu quero que vocês se entreguem. Então o povo de Deus ouvindo isso, do profeta, de Deus. Não é para vocês fazer nada, é para você se entregar. Sabe o que aconteceu, queridos? Diz que Jeremias foi um dos profetas que mais pregou e que menos conversão teve. Porque o povo não ouviu. Quem está doido? Se entregar o quê? A gente é povo de Israel. Que papo furado é esse? Então, foi muito difícil, né? Para Jeremias pregar e ouvir não como resposta. Se entreguem. Não. Se entreguem. O Senhor, Deus está mandando dizer, se entreguem. Não, de forma nenhuma, a gente vai. Então, aliás, pelo que a gente tem de conhecimento, ninguém se converteu. Jeremias pregou e ninguém se converteu. A mensagem ficou no coração de alguns que no futuro voltaram, né, desse cativeiro de 40 anos com os babilônios. E esses são os remanescentes, né? Os remanescentes fiéis, né? A sementinha foi lá para o coraçãozinho deles, e só depois de 40 anos, né, eles voltam arrependidos e o povo de Israel se levanta. Mas é um remanescente fiel, não é a grande massa, né? Uma minoria. Mas enquanto Jeremias era vivo e pregava, never, ninguém. Então, olha só, irmãos, o desafio de Jeremias, né? É difícil, né, você resistir, né? Meu Deus, eu estou falando, mas o povo não me ouve, Deus. Senhor, nós queremos fazer isso, mas a coisa não acontece. O Senhor está mandando fazer assim, mas não está indo, não vai, não anda, não desemperra, não, estamos capengando e o negócio não vai. Meu irmão, apenas tenha certeza o seguinte, que o que você está fazendo é a vontade de Deus. Se você estiver dentro da vontade de Deus, não se preocupe com a repercussão, se está tendo resultado ou não aparente. Deus está trabalhando, Deus está cuidando de você. Você só precisa ter a certeza de que está fazendo o que Deus está mandando você fazer. Independente do resultado, porque Deus não olha como o homem olha, né?
O homem olha números, o homem olha o físico, né? Mas Deus vê o coração, Deus vê o espírito, Deus vê a sua alma. Então, se você está sendo fiel, não tema. Continue fazendo o que o Senhor mandou você fazer. E na prática, irmãos, nós como igreja, então, também somos desafiados, né? Todos os dias, né? Como já disse aqui. E nós precisamos estar preparados para superar os desafios que são colocados à nossa frente. Desafios que muitas vezes a gente não gosta, né? Como esse aqui. Talvez Jeremias também estava dizendo não, que ele era muito jovem, porque era um desafio muito difícil, né? Então, são colocados diante de nós, às vezes a gente não escolhe isso. Deus que está mandando, não. Vai lá para aquela comunidade, mas, Senhor, naquela comunidade ali só tem traficante. Não, lá tem gente que eu quero salvar. Vai lá. Ah, Senhor, como é que é o nome da cidade lá? Itaipu. Vai para Itaipu. Ah, Senhor, mas lá é Nordeste, é sertão. Não sei se é sertão lá, aquela região. Não sei se é Agreste, como é que fala. Mas cidade muito pobre, quase não tem crente lá. Tem mais católico, fanático. Eu vou ser escorraçado. É para lá que você vai. E ponto. É lá que eu quero te usar. Usando aqui como exemplo o que o Senhor tem falado ao seu coração. Eu já falei para os irmãos aqui também na minha vida, quando eu fui para ser pastor na congregação do Jardim Munira, eu não queria não. Aquele pé de serra gelado, rapaz. Congregação pequenininha. Os irmãos acham que são pequenos aqui, vocês não conheceram Munira quando eu fui para lá, né? Um salãozinho ruim, muito ruim, pior do que aqueles que vocês tinham ali, né? Povo tudo novo na fé, ninguém tinha preparo para liderança, não tinha nada, não tinha quem cantava, quem tocava. Quando começou ali, começou no chão de terra batida e banquinho feito com ripa, né? Ripa não, aquelas madeiras que você usa para encher coluna. O irmão lá era pedreiro, pegou as madeiras de encher coluna, fez uns banquinhos com ela, eu sentava ali. Ali começou assim. Você acha que eu queria ir? Estava numa igreja grande, bem estruturada, né? Mas aí o Senhor falou assim, não, através da minha liderança, falou, você vai. É o Senhor que está mandando, Deus? Então eu fui. Tivemos vitória, graças a Deus, né? Irmãos, pensando em tudo isso, é muito desafio, é muito obstáculo, e a gente precisa, então, crer que o Senhor tem algo para nós, em meio a tudo isso. Por isso, nós precisamos, então, nos preparar para superar os desafios. O texto que nós lemos diz, e você prepara-se, vá dizer tudo que eu lhe ordenar. Mesmo que você não queira dizer, vai falar o que eu estou mandando, como Jeremias. É um discurso negativo, talvez, para aquelas pessoas, é uma coisa dura de se ouvir, mas você vai falar. Vai falar. Cumpra o seu chamado. Enfim, desafios é que não faltam, não é verdade? Irmãos, na nossa vida pessoal, na igreja, no ministério, né? A gente começa a olhar a nossa realidade financeira também, né? Eu acredito que os irmãos aqui, a gente lá na Unida também, faltam recursos financeiros, faltam recursos humanos às vezes, né? Não que não tem gente, mas às vezes não tem a pessoa ainda capacitada para certas tarefas. Do meu caso lá, os irmãos sabem, eu tenho mais idoso lá, né? E eles já estão cansados, coitados. Eles não aguentam mais. E o pastor, vamos, pô. Ai, pastor, mas hoje é a pressão, amanhã é a coluna, né? A gente tem alguns membros lá na Unida que estão inativos, porque não conseguem mais vir, por causa da idade, né? Idade, enfermidade. Teve uma que há muito tempo não ia lá, e ela foi, acho que há 2 domingos atrás. Irmã Rose. Está de cama há 2 anos. E agora começou a ter uma leve melhora, e aí ela foi, de cadeira de roda, mas foi. Então, você vê, né, irmãos? A gente reclama, né, da vida. Tem gente que quer cultuar, mas está numa cama. Né? Tem gente que quer vir, mas a idade já não permite mais dirigir, andar sozinho,
Como disse, é pressão alta, é coluna, etc. Né? Então, diante disso, diante dessas realidades, são muitos desafios que nós temos. Né? Falta tudo, falta condições, mas Deus está nos chamando para continuar e para avançar. Amém? Eu acho que de todos os desafios que nós temos, né, está aqui então, no caso de Jeremias, aquilo que nós precisamos pensar para superar todos eles. O primeiro desafio, sabe qual que é, irmãos, para superar desafios? É você estar preparado. Primeiro desafio para superar desafios é você estar preparado. Por isso o tema da mensagem, né? Preparados para superar desafios. Então eu quero, à medida que a gente meditar aqui rapidamente, pegue para você as frases que nós vamos trazer aqui, para que você esteja então preparado para superar desafios. E aí, irmãos, quando você está preparado, firme, pode bater o vento que for, pode vir a luta que for, pode vir o desafio que vier, você consegue continuar caminhando e transpor aquele obstáculo e continuar, mesmo que as coisas não te favoreçam, né? É uma coisa às vezes que as pessoas chamam de resiliência, né? Não é nem resistência, é resiliência. É você conseguir aí, né, se equilibrar em meio a ter um jogo de cintura, em meio a tanta luta e continuar avançando. Então você deve estar preparado para superar desafios. E o texto aqui então, no chamado de Jeremias, nos dá aqui 4 passos, que eu não vou explanar por causa do tempo, só vou citar, para a gente superar desafios. Então presta atenção aí, queridos, a partir do verso 17, o primeiro passo para a sua preparação com o propósito de superar desafios, tá? Primeiro passo para você estar preparado para superar desafios está no verso 17, parte A. E então aqui nós vemos o Senhor falando a Jeremias. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu mandar ou ordenar. Está já aqui o primeiro passo, né, para você superar desafios. O primeiro passo, meus queridos, é você obedecer a Deus. Ser uma pessoa obediente ao Senhor. Então, como disse, né, quando Deus nos chama, nos conclama, nos envia, nós temos que ser obediente a eles. E aqui é o que Deus está falando para Jeremias. Você vai falar tudo o que eu te ordenar. Em outras palavras, você vai ser obediente a mim. E talvez aqui Jeremias ainda não tinha nem percepção talvez do que ele ia falar totalmente, mas o desafio era muito grande. E aí ele, né, se rendeu. Não, Senhor, eis-me aqui, né? Como disse Isaías também, eis-me aqui, eu vou cumprir o chamado. Meus queridos, seja uma pessoa temente a Deus, obediente à palavra do Senhor, né? Tenha convicção, né, claro que com base na palavra, de que você está no centro da vontade de Deus. E se você está sendo obediente à palavra, não importa a adversidade, não importa a luta, não importa o desafio, né? Sendo obediente, você vai conseguir transpor. Amém? Eu já vou para o segundo desafio, tá? Segundo desafio não, segundo passo. Para você continuar avançando, para esta igreja continuar avançando também. Isso que eu estou falando para os irmãos aqui, não pense vocês que é só para vocês não, tá? Se aplica para mim também, né? Cada dia eu levo ou recebo um baque novo. E aí então, eu tenho que transpor o medo, ser obediente a Deus e continuar, né? E o segundo passo tem a ver com isso. Verso 17, ainda parte B. Não fique aterrorizado, como está na minha versão. Talvez na sua esteja, não tenha medo. Não tenha medo. Meus queridos, não tenham medo de ficar sem pastor. Não tenham medo. Se
de repente isso acontecer por alguns dias, né? E alguém aí desanimar, ou pensar em ir embora. Primeiro eu falo para você que está pensando em ir embora, não tenha medo e não vá. Mas se você vê alguém indo, meu irmão, não tenha medo, permaneça. Se Deus está te chamando para esta obra aqui, continue. Não tenha medo, o Senhor proverá. Talvez, né, a gente não sabe quando o novo ministro tomará posse aqui, talvez o pastor vai e ainda essa pessoa não tenha chegado. Irmãos, Deus vai usar vocês, Deus vai usar Daniane. Né? Quem é que prega aqui? Daniane. Marcílio, já ia falar, Daniane. Vai usar as mulheres, né? O Nivaldo prega, não sei se o Nivaldo prega. Oi? A Léa, né? Tá ali quietinha anotando. Mas Deus vai usar. Claudinha está aqui para ajudar também. Né? Pregadora. Né? Pode chamar para pregar que prega. Quem mais? Rosana, quem é a Rosana? Irmã Rosana. Deus vai usar as mulheres, vai usar quem Ele quer. Não tenha medo, meu irmão. É? Eu vou vir aqui também, né? Na medida do possível. É? Sim, pelo menos uma vez, 2 vezes no mês a gente vem, né? Os irmãos ficam tristes lá também, enciumados, mas eu venho, né? Mesma igreja, irmãos. Né? Eles não ficam com ciúme não, irmãos, estou brincando, né? Mas a gente não pode ter medo de desistir. Né? Às vezes as coisas acontecem, né? Algum problema, alguém vai embora, e a gente fica com medo, e agora, meu Deus, né? Hoje mesmo eu recebi uma notícia que me deixou um pouco triste, mas aí eu falei, não, Senhor, o medo está batendo, não, não para o medo, continuo firme no Senhor, né? Crendo que eu estou fazendo a vontade de Deus, né? Agora, se Deus me mostrar que eu estou errado, pela palavra, usando alguém, a gente humildemente, né, muda a direção, mas não é o caso, não podemos ter medo de avançar. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos, obedeçam a Deus e não tenham medo, amém? Assim como Jeremias, que Jeremias ia falar com uma nação toda, né? Uma coisa que eles não queriam ouvir, poderia receber tomate na cara, né? Ou umas frutas mais pesadas, melancia, melão, né? Na verdade ele foi muito humilhado, né, irmãos? Jeremias foi muito humilhado, porque o povo chacotava ele, né? Não tenha medo não, queridos. Não foi assim com Noé também? Não foi assim com Noé? Quando estava anunciando o dilúvio? Recebeu chacota, né? Das pessoas, dos seus contemporâneos, né? Lá na terra do pastor Antônio é mangá, né? Ficava mangando dele, né? Não é mangá, aquele gibi japonês, não. É mangando dele. Aqui em São Paulo é zoando, né? Não sei se ainda fala assim. Cadê os meninos aí? Quando você está tirando sarro de alguém, como é que fala? É zoando mesmo? É zoando? Hã? Arrastando? É assim agora? É isso mesmo? Olha, eu estou desatualizado, hein? Já foi. Precisam dar mais com pessoas assim, da idade de vocês. Aqui. É que lá na nossa igreja é muito velhinho. Então, eu vou desatualizando, né, pastor? Por isso que é bom a gente vir assim, que vocês ajudam a gente a se arrastando. Né? Teve uma época, Caçoando, aonde que era isso? Ah, no Piauí. Né? Caçoando, mangando deu, né? Se arrastando. Na minha época, na verdade, de jovem, adolescente, era tá me tirando, meu. Tá me tirando. As expressões aí, né? E o Jeremias não foi diferente. E talvez, né? Alguém chegue entre você e fale, sai fora, meu. Né? Fica nessa aí não, parte para outra. Às vezes é o diabo falando e não Deus, viu? Toma cuidado. Mas vamos para o terceiro passo, né? Que é a hora... E aí tem o terceiro passo, né? Verso 18. 18, para você estar preparado. Olha aí o que Deus vai fazer com você. E que fez com Jeremias. E hoje, eu faço de você uma cidade fortificada. Uma fortaleza na versão de vocês aí? Uma cidade forte, ou uma fortaleza, né? Uma coluna de ferro e muro de bronze contra toda a terra. Contra os reis de Judá, seus oficiais,
seus sacerdotes e o povo da terra. Porque Jeremias ia se levantar contra uma nação inteira, né? O reino de Judá era o reino do sul, né? Isso, né, Claudinha? Não lembra, não? Era isso, né? É do sul. Israel era o reino do norte, né? É um pouquinho da história do povo de Israel, tá, irmão? Em certo momento eles se dividiram, né? Ficou 12 tribos em cima e 2 embaixo. 12 não, 10 em cima, 12 embaixo. Não 12, estou falando errado aqui. 10 mais, isso, Claudinha, obrigado. E aí, então, em cima era conhecido como Israel, né? As 10 tribos que ficaram em cima. Antes era tudo Israel. Se dividiu aí em cima, ficou o reino do norte, 10 tribos, conhecido como Israel. Embaixo, 2 tribos, ficou conhecido como Judá, né? Olha, né? Falei certo então, né? Não sou um bom exegeta, como disse ele. Mas então, reino de Judá, pelo menos 2 tribos, 2 reis, né? E o Senhor, então, reino do sul, levanta Jeremias e diz: você vai falar contra os reis de Judá, contra seus oficiais, contra os seus sacerdotes, ou seja, Jeremias estava sendo levantado por Deus até mesmo contra os líderes religiosos da sua época, né? Não, a religião diz assim, mas você vai falar diferente. O papa, o bispo, o pastor, seja lá quem for, diz que é assim. Não é assim, é assado. Você vai falar diferente. Você vai falar o que eu estou mandando falar, não o que eles acham pela tradição que é, né? Então talvez aí alguns religiosos, alguns líderes comecem também a cercar o irmão, e aí também começa aquela pescaria em aquário, né, que é mais fácil. Você sabe o que é isso, né? Pescar em aquário, né? É mais fácil, né? É a igreja que pesca dentro de outra igreja, né? Em vez de ganhar o povo que está sem Deus lá fora, vai buscar em outras igrejas, né? Então isso pode acontecer aqui. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor, como está dizendo aqui para Jeremias, também há de fazer em relação ao irmão. Aos irmãos aqui, ele vai fortalecer vocês. Esse é o terceiro passo. Deixar Deus te fortalecer. Jeremias poderia ser um cabra fraquinho, né? Amuado, que nem eu era alguns anos atrás, hoje já tem uma pancinha aqui. Fraquinho, magrinho. Jeremias talvez fosse uma pessoa assim também, jovem, franzina, né? Não musculosa, mas não era questão física ali. Deus ia fortalecer ele, né? Ia torná-lo uma cidade forte. Olha aí as figuras de linguagem que são usadas, né? Uma cidade fortificada, uma coluna de ferro. Faça aí, vocês que são mais jovens, né? Alusão a alguma coisa que você viu no cinema, né? O Homem de Ferro, por exemplo. Ou o Homem de Aço. O Homem de Aço, Superman, né? Era assim que Deus ia fazer com Jeremias, né? Homem de ferro, homem de aço. Pode bater que ele não cai. Pode xingar que ele não desiste. Pode bater pesado. Pode dar onde você quiser. Linha de cintura, rasteira. Como é que é a arte marcial aí? Muay Thai, Muay Thai, sei lá. UFC, né? Pode ser especialista no jiu-jitsu. Pode ser o Anderson Silva no auge da carreira. Não importa, meu querido. Vocês serão fortalecidos. E não importa quem se levantar contra você, religiosos, líderes, governantes, né? Vocês serão fortalecidos. Aqui, no caso de Jeremias, era uma nação toda, ou nações, né? Reinos, líderes religiosos, o povo da terra, e Deus o fortaleceu, e ele chorou, porque ele é ser humano. Homem de ferro, também atrás da armadura, chora, né? Chora, não chora? Chora sim. Por isso que eu choro também, né? Isso não quer dizer que você seja fraco, né? Talvez chorar te deixe mais forte ainda, né? Paulo disse que quando ele é fraco, é que na verdade ele é forte, né? Então, meus queridos, estamos acabando aqui. Deu para entender? Captaram a mensagem? Obedeçam a Deus,
Abandone todo medo e deixa Deus te fortalecer. Por último, quarto passo. Verso 19. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Então o quarto passo aqui já é para você tomar posse da bênção mesmo, né? Obedecendo a Deus, abandonando todo medo, deixando Deus te fortalecer, se tornando aí, figura de linguagem, né? Uma coluna forte, um homem de ferro, um homem de aço. Use aí a figura que você quiser usar, sendo essa pessoa forte. No quarto passo já é tomar posse da vitória. Confiar que Deus te dará a vitória. É o que o Senhor está falando na Jeremias, no verso 19. Ninguém vai prevalecer contra você. Ninguém te vencerá. Confie que Deus te dará a vitória. Assim como também deu a Jeremias. Porque Jeremias foi vitorioso. Sabe por quê, irmãos? Porque ele cumpriu a vontade de Deus. A missão dele não era converter ninguém. A missão dele era falar ao povo qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o povo fosse levado cativo. E o povo foi. Sim, né? É claro que eu vou dar o parênteses aqui, né? Foi levado cativo porque era desobediente. Tá? O povo desobedecia a Deus. E aí, então, por isso foi penalizado. Mas você, meu querido, eu tenho certeza que não importa a dificuldade, o vendaval, a tempestade, confiando em Deus você vai receber a vitória, assim como Jeremias. Talvez a vitória não seja do ponto de vista humano, aquilo que a gente pensa, né? Que do ponto de vista de Jeremias, a vitória no caso dele é que ele terminasse o seu ministério cumprindo o que Deus falou. Tá? Então, nem sempre é aquilo do ponto de vista humano, né, que nós esperamos, né? A vitória mais importante é que você esteja, como disse no começo dessa mensagem, obedecendo e no centro da vontade de Deus. Está cumprindo a palavra, irmãos? Está orando, está fazendo a sua parte? Está firme? Então você é vitorioso. Se você já não caiu, você é vitorioso. Você é vitorioso, com certeza. Tá? Lutas vêm, guerras vêm, batalhas vêm, mas você em Deus prevalece de pé. Tá? É isso. A guerra pode parecer infinita, né, Wolverine? Alguns podem até desaparecer. É que o Serjão, né, irmão? Vocês viram a foto dele, né? No perfil dele do WhatsApp. É o WhatsApp, né? Se é no Facebook. Tá se achando, né? Wolverine sem fazer dieta, né? Mas tudo bem. Mas legal, né? Que ele... símbolo ali de garra, de força, né? De perseverança, né? Nessa guerra que parece ser infinita, mas não é, irmãos, como a do filme, né? Do filme é Guerra Infinita, né? Que chamou, né, o filme aí dos heróis, né? Então, no meio da guerra infinita, né? Alguns desaparecem, né? Morreram, sei lá. Depois você pesquisa aí com os... Não sei, mas desapareceram. Mas alguns ficaram, né? Aqueles que estavam desde o começo ali, ficaram, né? Pode ser que esses outros que desistiram, quando vê que você foi resistente, resiliente e prevaleceu, voltem também, né? A gente sabe que isso pode acontecer, né? Tanto no mundo cinematográfico como no mundo real, né? As pessoas às vezes evaporam, desaparecem quando a luta vem, né? Mas quando percebe que você estava no centro da vontade de Deus e que você estava com a verdade na mão e que resistiu, esses voltam. Né? Alguns voltam, outros não. Mas a gente entende que quando está no centro da vontade de Deus, voltam sim. Então, irmãos, concluindo, né? Prepare-se e supere os desafios para a glória de Deus. Cinja-se e envolva-se com o cinto e a veste do grande conflito, né? A armadura de ferro
que não é de ferro, mas é espiritual. A armadura que nós temos lá em Efésios 6, de 10 a 20, sabe? Aquela armadura espiritual. E saiba que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é fictícia, né? Não é apenas cinematográfica, mas é uma luta verdadeira, só que é uma luta espiritual. Agora, vestindo-se com a armadura de Deus, obedecendo a Ele, abandonando todo medo, deixando Ele te fortalecer, confiando nele, você terá a vitória, né? E a sua armadura vai te proteger, né? Sim, vai te proteger. Não importa o inimigo estar lançando dardos inflamados, né? Ou o arqueiro, né? Mirando na sua vulnerabilidade, todos nós a temos. Não importa. Com o escudo da fé, você se protege, né? E Deus te dá a vitória. Amém? Esteja preparado para superar desafios. E supere mesmo. Para a glória de Deus. Então, se vocês estão tristes, levantem-se. E façam tudo quanto Deus te mandar fazer. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta noite. E pelo Senhor ter trazido a nós, ó Deus, essa palavra tão clara, ó Deus, que nós precisamos nos levantar e superar, ó Deus, as dificuldades. Sabemos que com as nossas forças apenas não conseguiremos, mas fortalecidos no Senhor, seremos vitoriosos. Que cada um aqui nessa noite possa se apropriar, ó Deus, das ferramentas que o Senhor nos dá para sermos vencedores. E as ferramentas são, ó Deus, obediência ao Senhor. Deixar todo medo, ó Deus, não ter medo de ir para a guerra. Ó Deus, ser fortalecido pelo Senhor, buscando o Senhor em oração e na palavra, confiando, tendo fé, usando o escudo da fé para se proteger. E assim, ó Deus, vencendo para a glória do teu santo nome. Que cada irmão aqui possa, Deus, se apropriar disso, essas ferramentas, ó Deus, esses passos que o Senhor nos dá para sermos uma igreja vitoriosa e pessoas vitoriosas. Sobretudo, ó Deus, vitoriosos por fazer a tua vontade. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por esta igreja e por todos nós. Que o Senhor possa, então, guardar as nossas vidas para vivermos tudo o que foi ensinado aqui nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.